E vamos começar pelos jogos de ontem. Ontem jogaram Atlético Paranaense e Fortaleza e o jogo ficou em 2-1 para o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Corinthians jogaram e ficaram no 1-1. Internacional e Coritiba também jogaram e ficaram no 2-2. Atlético Mineiro e Flamengo jogaram e o Flamengo tomou uma sapecada de 4-0 para o Atlético Mineiro. Fluminense recebeu o Grêmio em casa e perdeu de 1-0. São Paulo recebeu em casa o Goiás e ganhou de... O Vasco recebeu em casa o Palmeiras e perdeu de 1-0. Bragantino recebeu em casa o Santos e ficou em 1-1. Bahia ganhou do Botafogo por 1-0 e Ceará e Sport ficaram no 0-0. E por enquanto a tabela do Brasileirão ficou assim: Internacional em primeiro com 36 pontos, Atlético Mineiro com segundo com 35 pontos, Flamengo em terceiro com 35 pontos, São Paulo em terceiro em quarto com 33 pontos, Fluminense em quinto com 32 pontos, Palmeiras com 31 pontos em sexto, em sétimo está o Santos com 31, Grêmio é o oitavo com 30, Sporting é o nono com 25, décimo é o Corinthians com 25, décimo primeiro é o Fortaleza com 24, Ceará é o décimo segundo também com 24, Atlético Goianiense com 23 é o décimo terceiro, Bahia é o décimo quarto com 22 pontos, Coritiba é o décimo quinto com 20 pontos, Bragantino é o décimo sexto com 20 pontos, Botafogo. Aí já estamos chegando na zona de rebaixamento. Botafogo em 17º com 20 pontos, Vasco da Gama com 19 pontos em 18º, Atlético Paranaense em 19º com 19 também, e o Goiás está com 12 pontos na 20ª colocação. O Leipzig recebeu em casa o Freiburg e venceu por 3-0. Borussia Dortmund recebeu em casa o Bayern de Munique e perdeu por 3-2. Bayer Leverkusen recebeu em casa o Borussia Mönchengladbach e ganhou por 4-3. E por enquanto a tabela está assim: Bayern de Munique em primeiro colocado com 18 pontos, Leipzig em segundo colocado com 16, Borussia Dortmund com 15 pontos em terceiro, Bayer Leverkusen em quarto com 15 pontos. O Barcelona recebeu em casa o Real Betis e venceu por 5-2. Atlético de Madrid ganhou de 4-0 do Cádiz. Real Sociedade ganhou de 2-0 do Granada. Sevilha ganhou de 1-0 do Osasuna. E o Valência meteu uma sapecada no Real Madrid por 4-1 em casa. E por enquanto a tabela está assim: Real Sociedade em primeiro com 20 pontos, Villarreal com 18 pontos em segundo, Atlético de Madrid em terceiro com 17 pontos, Real Madrid em quarto com 16 pontos, o Barcelona é o oitavo com 11 pontos, Valência é o nono com 11 pontos e o Sevilha é o 12º com 10 pontos. Pela Liga Francesa, PSG recebeu em casa o Rennes e venceu por 3-0. Nice recebeu em casa o Mônaco e perdeu por 2-1. Lyon venceu de 2-1 do Saint-Étienne em casa e por enquanto a tabela ficou assim: PSG em primeiro com 24 pontos, seguido por Lille com 19, Rennes em terceiro com 18 e Olympique de Marseille com 18 também, e Lyon é o quinto e Mônaco o sexto. Pelo campeonato inglês, o Everton recebeu em casa o Manchester United e perdeu por 3-1. Chelsea recebeu em casa o Sheffield United e ganhou por 4-1. West Brom recebeu em casa o Tottenham e perdeu por 1-0. Manchester City e Liverpool ficaram no 1-1. Crystal Palace venceu de 4-1 do Leeds United em casa. Leicester City recebeu em casa o Wolverhampton e ganhou por 1-0. E Arsenal perdeu em casa do Aston Villa por 3-0. E por enquanto a tabela está assim: Leicester City em primeiro com 18 pontos, seguido por Tottenham em segundo com 17 pontos, Liverpool é o terceiro com 17 pontos, Southampton em quarto com 16 pontos, Chelsea em quinto com 15 pontos, Everton em sétimo com 13 pontos, Wolverhampton é o nono com 13 pontos, Manchester City é o décimo com 12 pontos, Arsenal é o 11º com 12 pontos, Manchester United é o 14º com 10 pontos. E agora do campeonato italiano, Lazio e Juventus ficaram no 1-1, Atalanta e Inter de Milão também ficaram no mesmo placar, Bologna recebeu o Napoli em casa e perdeu por 1-0, Parma e Fiorentina ficaram no 0-0,
Genoa recebeu em casa a Roma e perdeu por 3-1. E o Milan e o Hellas Verona ficaram no 2-2. E por enquanto a tabela ficou assim. Milan em primeiro com 17 pontos, seguido por Sassuolo em segundo com 15 pontos. Napoli é o terceiro com 14 pontos. Roma é a quarta com 14 pontos. Juventus é a quinta com 13 pontos. Atalanta é a sexta com 13 pontos. Inter de Milão é a sétima com 12 pontos. Lazio é a nona com 11 pontos.